Oi, provavelmente se você chegou aqui é porque estava pesquisando sobre depurador ou veio pulando. De qualquer forma, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como as funções interagem dentro de depuradores. Então já deixa o seu like aí, comentário, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Como já foi falado no outro vídeo, depuradores são ferramentas que utilizamos para encontrar bugs dentro do nosso código. Mas você sabe interagir com elas dentro de um depurador? Vamos ver isso agora em prática. E para pormos tudo em prática do que vimos até agora no curso, vamos criar um sistema para calcular a fórmula de Bhaskara. No caso, se você não lembra, vai estar aparecendo aí na tela agora. E para começarmos, primeiro temos que importar a biblioteca Match. E o que é uma biblioteca? Uma biblioteca é um conjunto de funções, classe e constantes pré-definidas que podem ser reutilizadas dentro de outros programas. Então, no caso, vamos utilizar a Match, porque ela é uma biblioteca de matemática. A partir do momento que importamos ela, agora podemos utilizar os seus recursos dentro do nosso programa. Com nossa biblioteca importada, vamos criar a primeira função, que é para calcular o nosso delta. No caso, def delta. Delta vai receber o que? A, B e C, igual na vida real. Dois pontos. Return. E aqui o que é que a gente tem que fazer? A fórmula de Bhaskara do delta. No caso, B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Agora precisamos fazer a função de calcular a raiz. No caso, def calcular raiz. Aqui a gente precisa receber A e B e C. A, B, C. Vamos dar um espaço para isso aqui ficar mais legível e bonito. Agora definimos a variável D, que é igual a delta A, B, C. E aqui criamos um if. No caso, if, se a variável D for maior que 0, entre dentro do if. No caso, x igual a 1 igual menos B mais match nossa biblioteca. E aqui a gente já pode dar tab, tá? Vamos fazer a mesma coisa com 2x. Mesma coisa. E agora entramos dentro do else if. D igual a 0. Epa. Aí. X igual a menos B dividido por 2 vezes A. Returne o valor de x. E agora caímos no nosso else. Return none. No caso, retorne 0. Agora temos que criar a nossa função principal, né? Def main, que é principal, no caso do menu. E aqui a gente bota digite, criamos uma variável do tipo float, onde o usuário vai poder informar. Digite o valor de A. Criamos a B agora. Float, digite o valor de B. E criamos a C. De C. Agora caímos em raiz. Igual calcular raiz. O que é que a gente está fazendo aqui? A variável raiz vai estar recebendo o que? A função, o que vai vir desse return. No caso, aqui estamos chamando a função calcular raiz
e passando como argumento o que o usuário digitou na variável A, B e C. E o que for retornado disso aqui vai entrar dentro da variável raiz. Agora, if raiz is none, entre dentro desse if e não há raiz real para esta equação. O que é que a gente está dizendo aqui? Se o valor que foi retornado da função calcula a raiz for igual a zero, então você vai entrar aqui e vai printar para o usuário: não há raiz real para esta equação. Agora vamos cair no else if. Is instante raiz, vírgula, tuple x1, x2 igual raiz. Print as raízes da equação são x1 e x2. Vamos lá. Aqui. Else if x igual raiz, print a raiz a raiz da equação é x. E agora chamamos o if principal, né? If name. Aqui definimos nossa função. Agora vamos explicar esse código, né? Primeiro estamos importando a biblioteca match, que é a biblioteca de matemática. Aqui estamos criando a função delta, onde calculamos o valor de delta e retornamos aqui. Aqui estamos criando a função calcular raiz, onde estamos utilizando os recursos da nossa biblioteca match para calcular a raiz. E aqui também é onde retornamos o valor da raiz. Aqui estamos definindo a função principal, que é a função main, onde recebemos do usuário pelos inputs. Aqui estamos passando para a função calcular raiz os argumentos que o usuário digitou, no caso A, B e C, e armazenando o que a função calcular raiz vai retornar dentro da variável raiz. Aqui no caso entramos dentro de um if, que se raiz, e como falamos, none é toda vez que um valor é falso, no caso zero, ausência de um valor, não existe valor. No caso, se raiz não tem valor, entramos aqui dentro do if. Caso raiz seja uma tupla, significa que existe dois valores. No caso, exibimos os dois, o valor de x1 e x2. E aqui entramos no outro else, que é a raiz da equação. E aqui definimos a função principal, que no caso tem que ser, quando o programa for executado, o que tem que ser chamado primeiro é a nossa função main. Vamos ver isso na prática. Clicamos aqui, damos run, digite o valor de A. Primeiro vamos tentar retornar um valor de duas raízes, no caso entrar dentro desse else if. Vamos digitar 1, menos 3 e 2. A gente passou os valores e era para retornar os dois valores aqui da equação, porque essa equação está certa. E que tal a gente agora usar o depurador para acharmos esse erro? Porque não está sendo retornado isso. Vamos lá? Com o idle aberto, vamos abrir o nosso arquivo, que vai ser depurado, e abrimos ele aqui. Vamos deixar ele aqui em cima, e agora vamos ativar o nosso debugger. Passamos para cá, e vamos dar run. O debugger, se a gente der go, ele não vai entrar dentro das funções, ele vai fazer o programa direto. Então 1, menos 3, 2. O programa já finaliza. No over vai ser a mesma coisa.
Se tentarmos aqui, over, ó, ele vai entrar dentro das funções e o programa finaliza. Matheus, mas eu preciso entrar dentro da função. E a gente vai ver isso agora. Damos run, damos over, 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 e quando chegamos aqui, damos outro over para entrar dentro do main. Dentro do main, a gente vai clicar em step e a gente vai cair dentro da nossa função. Por quê? Ele está parando o programa na hora que vai rodar o main. Quando damos step, ele entra dentro da linha que paramos. No caso, dentro da primeira linha do nosso main, que foi onde paramos aqui. Agora aqui dentro, a gente vai dar over. Digite um valor, 1. Caímos no B, menos 3. Caímos no C, 2. E agora a gente está caindo na variável raiz. Aqui, como podemos ver, os valores estão sendo retornados certos dentro da variável raiz a partir do que digitamos. No caso, 1 em A, menos 3 em B e 2 em C. Agora clicamos de novo em Step para pararmos dentro da primeira linha de calcular raiz. Aqui. E caímos aqui. Os valores de A, B e C são 1, menos 3 e 2. No caso, está sendo tudo passado certo. Clicamos over. Nosso if vai ter que ele entra no if. Entrou no if. Aqui era, no caso, para ele retornar as duas variáveis. E ele está caindo direto no else como none. Por quê? Porque não estamos retornando nada. No caso, vamos fazer um return x1, x2. E agora executamos de novo. Precisamos salvar, tá? Clicamos em save, damos outro run. Agora damos over e aqui step. Caímos aqui, damos 1, menos 3, 2 e agora damos over. A raiz recebeu 2 e 1. Nosso programa está certo. Arrumamos o erro. Damos outro over e caímos no else if, onde instanciamos o valor de raiz em tuple, que no caso temos dois valores. E aqui x1 e x2 vai receber o valor dessa tupla, que no caso é 2 e 1. Damos outro over. Estamos aqui, x1 é 2 e x2 é 1. Por que isso acontece? Como recebemos daqui o return de x1 e x2, ele vai armazenar isso dentro da variável raiz. Já na variável raiz, a gente pega esses dois valores e armazenamos eles individualmente, separando por vírgula. No caso, 2 se transforma em 1 e 1 se transforma em x2. E é isso. No vídeo de hoje falamos sobre como usar depurador para analisar funções. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, comentário e até o próximo vídeo.